Recebo aqui na TV Todo Dia, para começar o ano de 2010, a primeira entrevista desse ano, com a psicóloga doutora Josiane Ramos, a primeira participação dela nesse ano de 2010. Josiane, boa noite, prazer em revê-la. Bom ano de 2010 para você. Oi, Keller, boa noite a todos os telespectadores, bom ano mesmo para eles, para nós, né, que a gente possa viver um ano mesmo, como todo mundo diz no início, né, Keller, cheio de paz, de amor, de prosperidade, de alegria. Aliás, é isso que a gente canta no final, né, do ano. Que seja mesmo, né, um ano para a gente assim, muito bom, né. Josiane, eu falei aqui da sua participação, já estamos encerrando já a primeira quinzena do primeiro mês desse ano de 2010. Quando chega o final de cada ano, é impressão ou realmente é um fato? Surgem muitos casos de pessoas depressivas, algumas pessoas, ao invés de ficarem animadas, existe o efeito contrário? Isso realmente é um fato ou é apenas uma impressão por parte de algumas pessoas? Não, é verdade. Algumas pessoas ficam muito tristes, muito abatidas, elas ficam deprimidas, por vários motivos, né? Um deles pode ser porque algum evento traumático aconteceu na vida dessa pessoa. Às vezes perdeu um ente querido, perdeu alguém perto do Natal, né? Alguém que perdeu um parente há 5 anos atrás, na época do Natal, o Natal não fica a mesma coisa. Vai ficar, né, conforme ela vai podendo lidar com isso, né? É um trabalho enorme, é um investimento enorme na vida da pessoa para que ela consiga reparar, superar todos os traumas e que ela consiga viver um novo Natal bom, uma nova virada de ano boa. Então, fatos que acontecem próximo à época pode fazer nos anos seguintes a gente lembrar, porque pode perceber, Keller, quando a gente está vivendo um determinado mês, é natural que a gente lembre o que aconteceu no ano passado naquele mês, por conta do clima, por conta do período do ano mesmo, né, que dependendo do mês o centro está mais movimentado com vendas, está menos, as propagandas são de um jeito ou de outro. Mesmo sem a gente querer, a gente lembra de fatos que aconteceram no ano anterior e nos anos anteriores. O cheiro, sabe, o clima, tudo isso nos remete. Então, pessoas que passaram por situações traumáticas, difíceis, não precisa ser de morte, pode ser de uma separação ou pode ser de alguma situação própria da pessoa, perdeu o emprego ou ela pegou uma doença naquela época. Então, ela vai viver os anos posteriores, às vezes, de forma abatida, né? Sem contar aquelas pessoas que desde o início, as famílias, os pais, vão ensinando que não é para viver o Natal e o Ano Novo de uma forma feliz. Depende da religião que a pessoa tem, ela não vai acreditar. Então chega nessa época, ela fica meio deslocada, começa a ficar meio triste, meio deprimida. Então é muito comum nessa época e na virada do ano também, muitas pessoas ficarem tristes. Ainda bem que tem aquelas que ficam alegres, né? Não é só tristeza, mas quem fica triste deve saber que tem mesmo algum motivo, que na história de vida dela tem algum sinal de que isso procede, né? De que algum evento aconteceu. Então ela tem que procurar ajuda, né? Para que ela possa passar por esse período de uma forma melhor. E na casa, dentro de casa, é possível observar essa mudança de comportamento? Olha, Keller, se a gente prestar atenção, eu vi o ano passado, no mês de dezembro, para mim parecia que ia ser o final do mundo, não o final do ano. Gente, quanta gente para lá e para cá, e o trânsito então? Agora já está super diferente, né? Então, modifica. Dentro de casa, a pessoa ela vai ter reação. Aliás, é dentro de casa que as reações começam. A pessoa vai ficando mais isolada, mais no canto dela, mais triste. Interessante, assim, olha, se a pessoa está elaborando um luto, ela deve ficar desse jeito. Ela não deve se forçar a ficar bem. Né? De repente ela perdeu um parente ou passou por uma separação, qualquer que seja, ela tem que ficar mesmo no momento triste dela. Os amigos não tem que ficar toda hora incentivando, vamos, levanta, vamos passear, vamos andar, vamos viajar, porque às vezes a pessoa precisa ficar quieta até para dar conta de toda essa avalanche de sentimentos. Então, quando a gente percebe alguém em casa que não está bem, e a gente sabe o motivo, a gente tem que respeitar. Respeitar, esperar o processo da pessoa e com o tempo ela ir melhorando. Agora, quem está há 20 anos mal,
ou até menos que isso, já é sinal de que tem que procurar ajuda, né? Mas a gente percebe claramente em casa, na convivência, ou nas festas que a gente se reúne, às vezes a pessoa ela vai, mas ela fica mais quieta, e às vezes ela está passando por uma dor enorme. A gente tem que respeitar a dor dessa pessoa e procurar não ficar assim tocando muito no assunto e tentando animar, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa que está deprimida, a gente tem que ficar toda hora animando. Não é verdade, a gente tem que ficar ao lado, falar para a pessoa que ela pode contar com a gente. Essa é a melhor forma da gente ajudar, né? E não ficar toda hora estimulando, porque muito estímulo para a pessoa, ela vai se sentir mais deprimida ainda, porque ela vê que ela não consegue alcançar aquilo que a pessoa está propondo, ela vai se sentir uma inútil, uma incapacitada, né? Então a gente tem que compreender, ajudar, colaborar para que ela possa sair desse quadro, né? Como diz aquele ditado, quem quer ajudar muito pode atrapalhar também em algumas situações? Depende da forma que a pessoa ajuda. Se ela quer ajudar nesse ímpeto, nessa avidez, né, de vir essa alegria, né, não é por aí. Porque às vezes a pessoa ficando quieta, sabendo que ela não está sozinha. Se uma pessoa que está deprimida sente que ela não está sozinha, que ela pode contar com um amigo, com um familiar, ela vai se sentindo mais amparada e isso já ajuda muito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba atrapalhando o processo. Aliás, a pessoa que vai com muita avidez ajudar, com boa intenção, muitas vezes, na maioria e o outro não consegue corresponder, às vezes a outra pessoa fica até brava, fala, para de pegar no meu pé. Aí quem foi ajudar fica triste, magoado, fala, puxa, eu quero ajudar e só levo patada, não é assim que as pessoas falam? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a melhor forma de ajudar é ficando quieto, ficando perto, né? E dando um amparo, né? Que a pessoa saiba assim, olha, eu estou por perto para aquilo que você precisar. E ajudar a pessoa nas coisas mínimas, né? Se for propor algo para fazer, vamos propor uma coisa simples, vamos ficar aqui junto na sala assistindo um filme, que é uma coisa mais simples. Olha, se você quiser fazer alguma coisa, me chame que eu vou com você, dar uma volta, me chame. Mas não ficar insistindo, né? Nessa virada de ano é muito comum acontecer pessoas ficarem deprimidas, a gente tem que entender e ajudar, né? Josiane, qual a importância de uma confraternização? Já passou as festas natalinas, Réveillon e tudo mais, mas desejar um bom ano de 2010 para uma pessoa próxima, para um amigo, para um familiar, isso é importante ou não acrescenta nada? Não, é importante sim, né? É importante porque a gente está lançando coisas boas no outro, né? Então é bom, é como se fosse um monte de sementinhas que a gente joga no outro e quando a pessoa está aberta, ela vai receber e isso vai frutificar. Então é muito importante a gente se reunir, trocar carinhos, né? A gente poder desejar mesmo o bom para o outro. Quando a gente deseja o bom, pode perceber, Keller, quando a gente vai num ambiente e que tem coisas boas ali, o clima é bom. Agora, se tem coisas ruins, pessoas com muita inveja, com muitos ciúmes, com muita raiva, o clima fica ruim. Então, o bom, ele por si só, ele traz coisas boas. Então, é muito bom a gente desejar o bom para o outro, né? O clima fica melhor e a pessoa que está apta a receber, né? Ela vai dando uma abertura para ela mesma crescer, né? A gente tem que acreditar no bom, né? Embora tantas coisas ruins que a gente vê hoje em dia, não é, Keller? Seu programa principalmente mostra cada coisa, né? Quando eu assisto, eu falo, nossa, mas cada coisa que acontece aqui pertinho da gente, não é? Então a gente tem que acreditar no bom, não podemos perder nossa fé, a gente tem que acreditar, né? E tem uma coisa importante também, Keller, eu não encontrei dados bibliográficos, mas dizem que a virada do ano, entre outras coisas, né, o ano se organiza dessa forma, de 12 em 12 meses, para que todo final do ano a gente encerre um ciclo e a gente comece um novo ciclo. Né? Então, tem vários motivos dos nossos dias serem estruturados dessa forma, mas um deles, conta-se, né, que se organiza dessa forma para que a gente possa encerrar mesmo um período da nossa vida em dezembro, que a gente possa fechar, que a gente possa realmente dizer, bom, estamos no fim do ano, já estamos fechando com chave aqui esse ano e vamos abrir um outro ano. Então, emocionalmente, isso faz muito sentido,
Porque eu não sei se você percebeu, mas eu percebi assim em mim mesma. Quando vai chegando o fim do ano, a gente já vai mais deixando algumas coisas para lá, alguns projetos a gente já deixa para o ano que vem, né? Já vai mais entrando em período de férias, a gente vai mais entrando num clima já de fechamento mesmo, né? E se for ver bem, não tem nada de diferente, porque a gente amanhece, dorme todos os dias iguais, né? Mas esse investimento de se fechar um ciclo emocionalmente nos ajuda. Tanto é que em dezembro muita gente está cansado, em janeiro muita gente já está mais disposto e às vezes nem descansou tanto e nem viajou tanto, porque emocionalmente a gente tem, o ciclo dos anos tem essa função de nos permitir iniciar. Então, iniciar é muito importante para a gente começar. Bom, eu estou começando de novo, então eu vou acreditar que esse ano vai ser bom, vou colocar metas, vou colocar objetivos. E por ser janeiro e por ser início, a gente mentaliza isso, a gente se organiza assim e a gente vem com mais energia do que se fosse algo contínuo, né, sem esse fechamento. Então, conta-se isso, que esses períodos nos ajudam por conta de serem feitos dessa forma, né? Então, a confraternização é importante aí também, porque a confraternização fecha um ano. Então, a comemoração é importante. Toda comemoração, noivado, aniversário, casamento, sinaliza alguma coisa, né? E a confraternização, o fechamento. E aí a gente começa janeiro aí acreditando no ano bom, né? Josiane, agora há pouco você falava a respeito de informações que você mesmo fica assustada, de tanta coisa ruim que acontece. Estamos vivendo uma situação no mundo muito complicada. Clima na Europa, clima aqui de muita chuva, muita tragédia. Agora estamos observando através da imprensa o que aconteceu no Haiti, quer dizer, milhares de mortos. De alguma maneira, as pessoas acompanhando esses noticiários, estamos num mundo globalizado, que as informações chegam a todo instante, diferente do passado, que elas demoravam a chegar para cada cidadão. Esse tipo de informação, algumas pessoas absorvem de uma maneira negativa e passam a ter alguns problemas no seu dia a dia, porque absorve esses fatos negativos? Olha, Keller, é muito interessante essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas é uma coisa que eu tenho pensado, não só em quem assiste, mas quem apresenta os programas também. A gente nunca conversou sobre isso, mas quando eu assisto tanto o teu programa quanto os outros telejornais, eu fico pensando em quem dá as notícias, né? Como isso deve ser complicado. Por quê? Tudo que a gente ouve, vê, faz um eco com a nossa história de vida. Então, vamos supor que uma pessoa está assistindo um programa onde teve uma tragédia com o pai de alguém. Se essa pessoa teve problema com o pai dela, né, que acabou de falecer ou que passou também por alguma injustiça, ela vai ficar muito mal vendo aquela reportagem porque aquilo ecoa com algo da história de vida dela. Então, todos nós temos a história de vida e todos nós passamos por situações difíceis. Então, quando nós assistimos um programa e às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente vai ficando mal, vai se sentindo incomodado, quer mudar de canal dependendo da reportagem, é porque aquilo ecoou em algo que a gente tem dentro da gente, de algo que a gente passou muito perto, muito pessoal, que a gente passou na família ou na nossa vida, em qualquer momento que seja, até mesmo de criança. E quando a gente vê, aquilo mexe com a gente. Às vezes a gente consegue identificar, nossa, eu tô mal porque isso tem a ver com alguma coisa que já aconteceu comigo. Mas às vezes a gente nem consegue identificar, só sabe que fica meio mexido com aquilo. Agora, se aquilo não tem nenhuma ressonância e a gente fica bem, a gente vai perceber que nós vamos ficar bem assistindo, né? Agora, eu acho complicado alguém ficar bem vendo tanta tragédia, né? Eu acho que tem uma coisa que é comum para todo mundo, que é uma tristeza de ver a humanidade decaindo. Eu acho que isso também é geral, que eu acho que é o que deixa todo mundo paralisado e triste quando assiste, né? Você citava de dar informação que, às vezes, quer dizer, sou um ser humano comum como qualquer outro, né? Por exemplo, hoje, Josiane e telespectador da TV Todo Dia, faz um ano do caso mais grave da história de Americana, que foi a chacina da família Tempesta. Aliás, a morte do casal Tempesta aconteceu entre 7 e 8 da noite, quer dizer, daqui mais ou menos 30 minutos, exatamente um ano, que o Robson Douglas Tempesta e Ana Paula, o casal foi assassinado lá na rua Brigadeiro Faria Lima, no escritório da empresa. As duas crianças, as duas filhinhas do casal,
a Camila, de 8 anos, e a pequena Ana Laura, de 1 ano e 8 meses, foram assassinadas na madrugada seguinte. Os corpos foram localizados lá em Elias Fausto, na manhã do dia 15. Então, amanhã vai fazer 1 ano da localização dos corpos das crianças. A morte dos pais aconteceu na noite do dia 14, ou seja, 1 ano. E no ano passado, eu até confessei aqui para o telespectador que eu não tive coragem de entrevistar seu Geraldo, que é o pai do Robson, o avô das crianças. Não tinha coragem. Aí, numa determinada audiência lá no fórum, encontrei com ele e acabei conversando. E eu convidei o casal, o seu Geraldo e a dona Iva, os pais do Robson, e eles vieram aqui participar do programa. Fiquei 1 hora conversando com eles. E, sinceramente, Josiane, eu não sabia o que perguntar para os pais, né? Conversa foi, a gente começou a falar deles, que eles achavam na investigação. Quer dizer, fiquei 1 hora conversando, o telespectador acompanhando, e fiquei numa situação muito complicada, porque o que eu vou perguntar para um homem, uma mulher, marido e mulher, o que eles achavam da morte do filho, da nora e dos netos? Então, não. Você entende também a minha situação, né, como Sim. profissional? Exatamente. E como está esse casal hoje? Então, e você está falando de algo, Keller, que é assim, né? A gente é profissional e é humano, né? Então, você está falando que o teu lado humano, ele vem, né, à tona nessa hora, né? E a gente se empatiza com o outro, porque nós somos todos humanos. Então, quando a gente vê um casal que passa por uma coisa dessa, quem nunca passou por algo assim ou algo parecido, pelo menos imagina como que é a dor. Porque nós temos as dores parecidas um com o outro. A angústia, a tristeza, a mágoa, ressentimento, nós temos todos esses sentimentos dentro da gente. Uns mais, outros menos, dependendo do que aconteceu na vida. Então, quando a gente vê um casal assim, é uma situação que nos choca, que nos paralisa. Então, realmente, né, quando eu recebo pessoas assim no consultório que passaram por dificuldades muito grandes, eles precisam bastante falar para que esse sentimento venha a diminuir. Então, com certeza, eu não sei como que foi para eles terem vindo aqui, mas poder falar, poder expor, né, poder desabafar é o caminho para essas pessoas que estão passando por essas situações, né? E o trabalho de análise é justamente isso, né, que a pessoa vá, fale, e aí que nós vamos ajudando a pessoa a elaborar aquilo, né? Agora, com certeza, né, no programa é algo que mexe com você, como mexe com qualquer pessoa que assistiu. Foi muito difícil ficar 1 hora aqui com eles, né, porque eles iam falando, chorando, é claro, né, a emoção ia tomando conta e o programa foi, né, mas sinceramente não sei como eu perguntava, né. Então, agora, quantas vezes a gente assistindo o programa, em casa a gente chora vendo situações, muitas pessoas vendo situações que nem no Haiti, ou milhares de outras situações, a gente se emociona e a gente chora. Por quê? Porque a gente tem uma empatia com aquilo. Uma novela, né? Quantas pessoas não choram uma novela? E a gente falava de morte, mas tem outro lado, né? Tem o nascimento. O Binão, nosso amigo, entrou em contato aqui. Grande abraço ao José Sabino da Silva, popular Binão, sempre nos acompanhando aqui, grande amigo nosso. Está dizendo aqui que nasceu o 2º filho do Rosimar e da Daniela. Casal simpático, morador ali da região do Cariobinha, nasceu o 2º filho. Já tem o Luca, que é o primogênito, agora nasceu o 2º filho. Não sei se é homem ou mulher, porque o Binão aqui não nos informou, mas um abraço à família Rosimar e Daniela pelo nascimento do 2º filho. Quer dizer, uma boa notícia. Ai, que bom, né? Que bom, né? Pois é, a vida é assim, né? Tem as coisas ruins e tem as coisas boas. O grande desafio nosso, Keller, é fazer com que o bom fique maior do que o ruim, né? Sempre, né? Nós temos essa é a nossa missão, sempre fazer com que o bom fique maior do que o ruim. Por isso que a gente tem que investir muito na nossa vida, porque a gente passa por situações muito difíceis, né? A gente vê coisas, ouve coisas e passa na pele mesmo, né? Por situações muito difíceis. Então a gente tem que batalhar para que o bom vença o ruim e estar preparado para viver a vida, né? Porque nós estamos aqui para viver e viver bem, né? Esse que é o nosso objetivo, né? Então a gente tem que batalhar por isso, né, Keller? Legal. O Rosimar, que sempre faz confraternização, não me convida, mas eu estou acostumado, né? Agradeço pelo não convite, mas parabéns ao Rosimar e a Daniela, casal muito simpático lá do Cariobinha. A Marina do Jardim Brasil faz uma pergunta interessante aqui, Josiane. Qual a importância para as crianças na formação dela, no período de férias, a presença dos pais nesse período? Ah, muito importante, com certeza, né? Então, um abraço para a Marina que está perguntando. Também quero parabenizar o casal, porque eu os conheço também, viu?
moram lá. Como chama a mãe do Rosimar? Esqueci, simpática. Então, morava ali na São Simão, né? Seu programa é bom por isso, porque a gente conhece as Maridela pessoas. trabalhou muito tempo no DAI, esqueci o nome dela, muito simpática. E seu programa é bom por isso, porque a gente conhece as pessoas, né? Americana é uma cidade interessante, né? É uma cidade grande, mas é bem familiar, a gente encontra com as pessoas por aí, né? Do interior. Essa questão de comunidade eu adoro. E essa pergunta que a Marina faz, né, é muito interessante, porque nas férias os pais querem colocar as crianças, né, muitas vezes para casa dos avós, dos tios, né, para colônia de férias, né? E os filhos precisam tanto dos pais, né? Lógico que é importante a presença dos pais, é importante que os pais saiam com os filhos, né? É importante que o pai, né? Eu falo sempre isso, sabe? Eu conheço a Marina, às vezes eu converso assim com ela e digo assim que a presença do pai é muito importante na educação dos filhos. Porque se você perceber, Keller, principalmente as crianças pequenininhas, elas são muito ligadas à mãe. Lógico, viveram 8, 9 meses lá dentro da barriga, elas vão ser ligadas com a mãe. E o pai fica meio de fora. O pai tenta entrar e às vezes não dá brecha ali, né? Porque a criança quer ficar grudada na mãe. E tem pai que fica muito chateado com isso, né? Fala, meu filho não gosta de mim, né? Não é verdade, né? Porque a criança, principalmente nos 2, 3 primeiros anos, ela é muito ligada com a mãe. Depois entra o pai, aí a criança começa a reconhecer mais o pai, ficar mais com o pai. Então é muito importante que pai e mãe sempre estejam atentos cuidando do filho, que nem o pai deixa para a mãe, nem a mãe deixe para o pai, que haja um equilíbrio, né? Mesmo que no início é difícil para o pai tem que continuar entrando, continuar insistindo e não ficar triste se no início o filho não der bola para ele, porque é assim mesmo. Depois, com os 3, 4 anos, se começa a se vincular mais. Então tem que insistir, não deixar de lado não, principalmente filhos, né, que são muito apegados com as mães. Então, o pai tem que continuar insistindo para que ele tenha o seu lugar e o seu papel, porque a criança precisa tanto do papel da mãe quanto do papel do pai. E as férias é uma ótima oportunidade, né, para que a criança veja o pai e a mãe, porque eles vão imitando, né? Então, um menininho que sai para andar de bicicleta com o pai, por exemplo, que vai em lugares que homem gosta de ir, ele vai pegar e vai se identificar com o que o pai faz, né? Agora, se o pai não faz isso com ele, ele vai só em lugar que mulher vai, né? Vai na manicure junto, vai no cabeleireiro, vai no mercado, né? Ele tem que fazer coisa que o homem faz também. Então, as férias, eu sei que dá um trabalho enorme a criançada, mas tem que aproveitar para cuidar, para passear, para estar junto, né? Porque é isso, né? Pai e mãe têm um grande desafio, né? Que é educar as crianças, né? Então, mãos à obra e tem que investir mesmo na educação deles, né? Aliás, com é um certeza. grande desafio, né? Muito grande. Olha, se pai e mãe soubessem como que é ser pai e mãe antes, muitos não seriam, né? Só que tem o grande ganho, né, de ver o retorno dos filhos, que isso não tem preço. Por isso que continuam sendo pais pela segunda vez, pela terceira vez, né? Mas com certeza é uma missão muito importante e séria, né, Kelly? Então tem que cuidar mesmo aí dos pequenos, né? Josiane, muito obrigado pela sua participação. Bom ano de 2010 para você. Obrigada. Até a próxima. Para você também. Até mais. Tchau. Agradeço mais uma vez a participação sempre importante, prestativa, da psicóloga Josiane Ramos.